Amém? O tema da ministração nos é feita uma pergunta: o que eu posso fazer para ter a minha família no altar do Senhor? Aí nós vamos hoje aprender alguns passos que uma mulher deu para que a família dela estivesse no altar de Deus. Amém, queridos? Você quer ter a sua família no altar? Você que já tem, você quer que ela permaneça? Então nós vamos olhar para a vida desta mulher, e para aqueles que já têm a família no altar, nós vamos dar continuidade nesse processo aí. E aqueles que não têm, você vai aprender muito aqui nessa noite, tá? Para que você tenha a sua família no altar do Senhor. Porque essa mulher teve, Raabe. Já ministrei algo sobre Raabe aqui e queria dar continuidade, porque ela ensina muito. A vida de Raabe ensina muito. E eu lembro quando eu comentei sobre Raabe, eu falei, aprendendo com Raabe, a prostituta. Josué capítulo 2. Amém? O capítulo 2, vamos lá. O verso 1 mesmo. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai, observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Amém? Somente até aí. Oremos ao Pai mais uma vez. Deus, em nome de Jesus, que tudo aquilo, Pai, que tentar se levantar para atrapalhar, para tirar a atenção, em nome de Jesus nós repreendemos, ó Deus, e que a Tua palavra, ela possa cair nesses corações, ó Deus, como semente, e essa semente venha dar frutos para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Na última semana que eu ministrei, eu falei sobre Acã, e está relatado nesse mesmo livro, que Acã, por causa de algumas atitudes de Acã, ele destruiu a família dele. Amém? Você lembra disso? Então, a atitude de Acã destruiu toda a família dele. Porém, nós vamos aprender hoje, nessa noite, que a atitude de Raabe salva toda a família dela. Entenda isso. Acã, a Bíblia fala que o ladrão, Jesus ele explicando sobre o diabo, a Bíblia fala assim, olha, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. E quando eu me deparei com a história de Acã, eu vi que Acã roubou, destruiu e matou a família dele. O que eu aprendo com isso? Que Acã foi o próprio diabo da família dele. Forte isso, né, amados? Mas a atitude de Acã fez com que ele destruísse toda a família dele, porque não deu ouvido ao que Deus disse. Guarde isso, amado. Somente por não ter dado ouvido, ele se tornou, através da atitude, um destruidor da família dele. E Deus não quer que sejamos assim, amado. A palavra dele nos ensina, ele fala isso para Abraão: Abraão, em ti serão benditas, felizes, todas as famílias da terra. A sua família está incluída nisso, amado. Você crê nisso? Em nome de Jesus, a sua família, a vontade de Deus é que seja bendita, é que seja feliz. Isso é a vontade de Deus. Ele já se revelou, mas nós temos alguns passos a ser dados. Amém? E aí conta a história que Josué envia os espias para sondar Jericó, e eles se direcionam até a casa de Raabe. Eles se direcionam até a casa de Raabe, o rei fica sabendo e pede para que outros homens vão lá para falar, ó, manda vir esses 2 homens que entraram na sua casa.
Aí o que Raabe faz? Uma atitude que eu não vou me prender muito nisso, porque Raabe mente. Ela mente para eles e fala, eles não estão aqui não. Não sei se era por causa do costume do povo que ela tinha, né, ou debaixo daquela situação ela mentiu. Não valorize isso, porque a mentira ela já tem uma paternidade, e a Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo, tá? Nunca tente, amado, construir algo debaixo de em cima de uma mentira. Amém, queridos? Nunca tente. Mas, pois bem, Raabe, ela fala que não estava, depois ela sobe até o lugar que ela tinha escondido os espias. Agora eu paro para pensar. Você imagina se o rei manda vasculhar a casa dela e descobre que os espias estão lá? O que será que aconteceria com Raabe? Raabe seria morta, porque era traição ao rei. Raabe ali está correndo um risco. Digo mais, um grande risco. Só que ela decidiu correr esse risco para o lado de Deus. Correu o risco do lado certo. Ela pega aqueles espias, esconde na casa dela. Se o rei fica sabendo que estava realmente lá, vai lá dar a dura. Na hora da dura lá, eles acham a espia, ela seria destruída, ela seria morta, ela seria queimada. Raabe decidiu correr o risco. E aí é aqui que nós, às vezes, falhamos. Me perdoe, amado. Deixa eu tirar o... Não é crente, né? Porque crente ligar essa hora... Mas vamos lá. Raabe, ela decide correr o risco, e muitas vezes nós não fazemos isso. Por causa dos nossos. Vivemos num mundo que só em estar nele estamos correndo risco. E aí levamos uma vida toda. Mas quando se passa para o lado de Deus, nós não investimos a forma que temos que investir. Ou não corremos o risco que devemos correr. Porém do lado certo. Porém de um Deus que garante vitória. Mas não corremos. Às vezes queremos abrir mão muito fácil. O correr o risco no mundo é destruição. Abrimos mão muito fácil, não investimos da forma que tem que ser investido, porque isso requer tempo. E tempo é uma coisa que hoje nós não temos. Ou temos e não sabemos gerar, investir nele. Raabe não, ela decidiu, é para correr o risco? É. Então vou correr o risco do lado certo. Aconteça o que acontecer, ela já estava decidida nela. E até o final. Hoje, de repente, é fácil para a gente ver, mas aí foi mole. Porque a gente é acostumado a ver o pronto. A gente olha determinadas famílias que fala, eu queria ter a minha esposa assim. Poxa, eu queria que o meu marido fosse assim. Não, eu queria que o meu filho fosse assim. Nós acostumamos a ver o pronto. Não sabemos a dificuldade que aquela pessoa passou. Não sabemos os riscos que eles correram. O correr o risco é permitir no relacionamento conjugal que só a morte venha separar. Isso é correr risco. O correr risco, quando se trata de relacionamento pai e filho, o filho honrar o pai não irritar o filho. Isso é bíblica. Isso é correr risco. Porque ter uma vida de fé é correr risco. Foi uma coisa louca. Raabe decidiu. Aquela decisão ali de correr o risco. Aí ela correu o risco, esconde os espias. Aí a Bíblia conta que ela vai lá onde estão os espias. E fala assim, olha, eu peço a vocês que assim como eu fui misericordiosa
com vocês, vocês sejam comigo. Uma coisa que eu aprendo aqui, outra coisa. Raabe, para colher misericórdia, ela primeiro foi. Ela primeiro semeou isso. Você está entendendo aqui? É vida de colheita. Eu primeiro semeio. Para eu colher, ela primeiro semeou a misericórdia. Ela falou, olha, assim como eu fui com vocês, eu quero que vocês ajam comigo. Poder falar isso? Olha, espias, da forma que eu respeitei vocês, eu quero que vocês me respeitem. Aí os espias, tá, fala aí. Ele olha. Ela fala, olha, eu já estou sabendo do que o Deus de Israel já fez em favor de vocês. E ela ela conta a história, ó, que abriu o mar, e fala muitos feitos que Deus tinha feito em prol do povo dele. Ou seja, Raabe era informada a respeito de Deus. Se fosse nos dias de hoje, Raabe na internet, ela não ia procurar besteira. Ela procurava se empenhar naquilo que ia trazer, ia ser benéfico para ela. O que era benéfico para ela naquela hora? Saber do que Deus estava fazendo, que Deus era aquele. Ela fica sabendo. Ela falou, opa, eu quero isso daí. E a primeira oportunidade ela não perdeu. A primeira oportunidade que teve, aquilo que ela acreditava, ela agiu conforme ela acreditava. Ela falou, opa, eu sei que o Deus de Israel já fez isso e veio citando para eles. Agora, ó, eu sei que essa terra aqui, ele já deu para vocês. Mas olha, eu não fui misericordiosa com vocês, foi errado. Então, eu quero que vocês ajam de benevolência com o meu pai, com a minha mãe, com a minha parentela. Raabe vira uma intercessora da família dela. Ela intercede. Ela não é aquilo que às vezes a gente deixa escapulir, que quando a pessoa erra, a gente fala, eu já entreguei nas mãos de Deus. E esse entregar nas mãos de Deus, nós sabemos que é deixar para lá. Não é orar mais. Não é interceder mais. Não, isso daí já entreguei nas mãos de Deus. É porque não temos coragem de falar, o meu filho, eu já deixei para lá, eu já abri mão. Minha esposa, olha, eu já abri mão. Aí por não ter coragem, a gente, até porque soa mal, eu falar isso para alguém, né? Abrir mão da minha própria família, sabendo que família é algo, né? É algo tão especial, tão importante. Eu vou falar isso? Não, eu já entreguei nas mãos de Deus. Isso é para não dizer que você abriu mão. Você imagina, amado, naquela época, uma prostituta para ter essa credibilidade. Ela fala, olha, eu quero que vocês sejam bons com os meus. Ela nem fala dela. Eu quero que você seja bom com os meus. Os camaradas, olha, os espias. Amém. Mas tem uma condição. Tem uma condição? Tem uma condição. Qual é a condição? Quando nós viermos tomar a cidade, eles têm que estar dentro de casa. Essa condição? Ou seja, Raabe, não é da forma que você acha. Tem que obedecer. Porque senão nós não garantimos. Aqueles homens representavam o próprio Deus para aquela mulher. Porque se você for ver mais à frente, eles salvam ela. Então tem que obedecer, não é da forma que você acha, não é da forma que eu acho, não. Então tem que obedecer, beleza.
Porque muitas vezes nós queremos a família salva, queremos a esposa transformada, o marido transformado, os filhos uma bênção, mas tem que ser da minha maneira. Deus, ele tem compromisso com a palavra dele. A estrutura familiar quer funcionar? Quer que funcione? Põe em prática aquilo que a palavra de Deus diz. Marido, ame a sua esposa. Mulher, seja submissa. Filhos, honrem pai e mãe. Só que às vezes queremos fazer tudo do nosso jeito. Não, porque eu nasci assim, diácono. E meu pai sempre me aceitou assim. Seu pai, de repente sua mãe, te suportaram. O seu marido, a sua esposa, procure praticar a palavra de Deus.